Boa noite, meus queridos. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com você, também com a sua família. Abra comigo Atos capítulo 1. Nós leremos do versículo 9 até o versículo 11. Atos 1, 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração por meio da palavra que lemos. Teu Santo Espírito aqueça o nosso coração, renove e transforme nossa mente, nossa alma. Nos leva, ó Deus, a uma disposição de amarmos Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Nos leva à compreensão de que Cristo vai voltar e uma vez, quando Ele cumprir essa promessa, tudo aquilo que o pecado colocou em desordem será desfeito de uma vez por todas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vou contar uma coisa para vocês, que para o texto de hoje, para a nossa meditação de hoje, eu não tinha separado esse texto. Na verdade, eu me preparei para pregar no dia de hoje a parábola do filho pródigo. Na verdade, sabe quando você joga curiosidade, só para todo mundo ficar pensando o que é? Eu ia pregar sobre o Deus pródigo. Mas isso aí é outro assunto. E eu ia pregar sobre o filho pródigo, estava tudo certo para pregar, até que ontem à noite, abri o celular, coisa que você não deve fazer antes de dormir, porque sempre vem coisas malucas. Abri um vídeo de um comediante ateu, a maioria deve conhecer, Rodrigo Marques. Abri o Instagram, apareceu Rodrigo Marques para mim. Eu não sei se vocês sabem, Rodrigo Marques atualmente é o maior evangelista do Brasil, né? Sabe por quê? Porque ele fez um show chamado Paz de Darwin. Ele é ateu. O show é uma grande comédia dos crentes. Diga-se de passagem, nos trechos que eu vi, nunca vi o show inteiro, eu assisti 2 ou 3 cortes, inclusive nada que fosse ofensivo. Pelo contrário, é tudo verdade que ele fala. E as verdades sobre os crentes são engraçadas, viu? Quando você percebe alguém olhando os crentes de fora, assim, rapaz, não é que a gente é estranho mesmo, né? Não é que tem hora que a gente é esquisito mesmo? Não, eu não vi até agora nada ofensivo nesse show, Paz de Darwin. Uma das provas de que Rodrigo Marques é um dos maiores evangelistas do Brasil é que o corte desse show dele que mais circulou foi ele falando o seguinte, conversando com o crente, e ele pergunta para o crente: o que é que Jesus deixou para você de mais precioso? A Bíblia. E a fonte da vida está onde? Na Bíblia. E a verdade está onde? Na Bíblia. Você já leu? Não, você já viu o tamanho daquele negócio? Não é que ele está certo, mais da metade dos crentes talvez nunca tenha lido a Bíblia. Fala que é a maior fonte da vida, fala que é a palavra de Deus, nunca teve coragem de ler. Você já viu o tamanho da Bíblia? Como é que eu vou ler ela inteira, né? Eu vou te falar uma coisa. Depois que eu vi esse corte desse show, isso circulou, não foi nenhuma nem 2 pessoas que me falaram que começaram a ler a Bíblia. Então, por isso, se tornou um evangelista. Porque Deus, quando quer usar, usa qualquer um, né? Ele usa qualquer um. E aí, ontem apareceu um segundo corte desse vídeo, desse show inteiro para mim. Um vídeo para mim desse show. E aí, nesse vídeo, o Rodrigo Marques, ele falava o seguinte: todo mundo já ouviu aquela história de que Jesus vai voltar? Aí ele olha e fala o seguinte: eu não acredito nisso. Porque se fosse eu não voltava. Já pensou? Ele veio uma vez com palavras boas, cura, falando que ia salvar todo mundo, não fez nada de errado com ninguém. Um negou ele 3 vezes. Um do outro que andava com ele entregou ele para as autoridades. E aqueles que ele curava colocaram ele na cruz, pois eu não voltava. Não é que o homem está certo? Não é verdade? Como que você vai imaginar que Jesus, num mundo lógico, ia querer voltar se na vez que ele veio colocaram ele na cruz? Os amigos, um traiu, o outro dispersou, negou ele. Na lógica aqui do Rodrigo Marques, vou te falar, ele não está errado de pensar assim. Ele disse: se eu fosse Jesus,
pois eu não voltava. Então eu não acredito. Acontece que eu cresci, e se você já é crente há mais tempo, você cresceu ouvindo que Jesus vai voltar. Eu até perguntei no grupo de louvor mais cedo se alguém conhecia as musiquinhas. Não sei, você conhece, Misa? Sei que Cristo voltará, pois na Bíblia escrito está. João 14, 1, 2, 3. Meu Deus, olha aí. Era sério, só nós. Sei que Cristo voltará, pois na Bíblia escrito está. João 14, 1, 2, 3. Lê depois e sabereis. Sei que ele volta, pois na Bíblia escrito está. Muitas criancinhas cresceram ouvindo esse louvor. Só de curiosidade, João capítulo 14, 1, 2, 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Nós conhecemos como há muitas moradas em outras traduções. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu até entendo a lógica do comediante. Se eu fosse Jesus, eu não voltava. Mas ele disse que ia voltar. Por alguma razão que eu não conheço, eu não faço ideia do porquê, ele disse, eu venho de novo. Eu vou voltar outra vez. E o texto de Atos capítulo 1 que a gente leu, faz a mesma referência. Os discípulos estavam ali junto com Jesus. De repente Jesus começa a subir aos céus. Uma nuvem encobre, eles começam a olhar e falam assim, o que está acontecendo agora? E aí, qual que é o próximo passo? Até que aparecem os anjos, 2 deles, e dizem, o que vocês estão olhando para cá? O mesmo Jesus que vocês viram subir, não foi isso que ele falou? Vai voltar. Desafiando qualquer lógica humana. Desafiando qualquer expectativa humana. Ele disse que ia voltar. E a primeira reflexão que eu acho que nós temos que fazer quando a gente ouve algo semelhante ao que a gente ouviu do Rodrigo Marques, um ateu, que nesse caso acho que ele não estava nem desmerecendo, ele estava só fazendo uma piada mesmo, embora eu não goste de piadas com Jesus e tal, mas ele não estava sendo ofensivo. E eu nem acho que essa reflexão deveria fazer raiva na gente, deveria fazer você realmente refletir sobre o que ele falou. Porque se Jesus fosse olhar para nós, ele não voltava. Se fosse depender de nós, da nossa vida, da nossa integridade, se fosse só por nossa causa merecedora, ele não voltava. E aí, ao invés da gente se enfurecer com quem está dizendo isso, a gente deveria refletir e falar o seguinte, voltava ou não voltava? Olha para você mesmo, pensa no que um ateu acabou de dizer, e agora olha para você mesmo e me fala, você tem uma fé inabalável e você nunca vacila? Não, não é verdade isso. Você tem constância nas suas orações, na leitura da palavra? Não, não é verdade isso. Eu tenho certeza que muitas vezes você vacila. Você tem um olhar de misericórdia todas as vezes que precisa ter, com graça e com misericórdia com o necessitado? Não tem. Compaixão de todo mundo que precisa ter compaixão de quem está caído no chão? Não tem. Não tem. Não é assim. Você só fala as coisas abençoadas, produtivas espiritualmente? Não, não fala. Não é verdade. Você é honesto, justo e íntegro o tempo todo? Não é. Você só conta verdade, nunca conta mentira? Não é verdade, você conta mentira. Olha no espelho e me fala se algum desses pontos que eu falei não é verdade sobre você. Se você tem coragem de contestar e dizer, não, eu nunca menti não, peraí, pode parar. Não, peraí, olha, tem 2 anos que eu leio a Bíblia todos os dias sem falhar nunca. A minha vida espiritual ela é plena. Eu oro sim todos os dias com muito fervor e nunca passei, nos últimos 2, 5 anos, nunca passei uma semana inteira sem orar. Fala para mim que isso é verdade. Pois se fosse Jesus não voltava, não é verdade? Olha para você e me diz se você tem coragem de dizer para mim que dependendo de você, Jesus voltava. Olha no espelho e fala se isso é verdade. Não é verdade. O ateu está certo.
no prisma que ele tem de visão, é exatamente isso que você é. Não tem um aqui que tem coragem de levantar a mão e dizer assim, peraí, que eu mereço que ele volte sim. E se tiver um, duas opções, ou está mentindo ou é doido. Ou está mentindo ou vive numa realidade paralela que não existe. Olha só como que a fala de um ateu deveria fazer com que a gente olhasse e a gente sentisse vergonha por aquilo que a gente é. Porque o pecado afetou sim a vida de todos nós. Todos nós. E agora nós convivemos com isso. Não tem jeito. E esse olhar, quando a gente olha para nós mesmos, não serve só para a gente falar sobre a volta de Jesus, mas é tudo na vida cristã. Será que a gente merecia alguma coisa da parte de Deus? Será que alguém tem coragem de levantar a mão e dizer, não, eu mereço participar dessa ceia? Pode me colocar aqui, que do jeito que eu vivo, Jesus tem gosto de me entregar essa ceia por minha causa. Tem coragem de dizer isso? Tem coragem de dizer que você merecia participar de um grupo de louvor, cantando os louvores? Tem coragem de dizer? Tem coragem de dizer que você merecia participar de uma família da fé que louva ao Senhor? Quem é que tem coragem de dizer isso? Quem em sã consciência vai olhar e dizer, não, pode ter certeza, eu mereço, eu vivo dessa forma. A realidade não é essa. A realidade não é essa. Um olhar no espelho mostra o seguinte, que no momento de tristeza, a gente busca a Deus com todas as nossas forças. Caiu o abatimento da alma, ficou doente, ficou desempregado, teve um problema no trabalho, teve um problema com o familiar, joelho no chão, boca no pó, palavra todo dia. Passou a tempestade, uma semana sem oração. Passou a tempestade, veio a calmaria, a vida começa a andar naquele piloto automático espiritual de novo. Essa é sim a realidade. A realidade são aqueles pecados que você esconde de você mesmo e finge que eles não existem porque você gosta deles. Essa é a realidade. Você confessa para Deus uma lista de pecados, mas aquele que você não quer, você fala assim, não, deixa esse aqui, eu acho que esse aqui eu consigo conviver mais um pouquinho. Esse aqui me traz felicidade, embora que você esteja dizendo isso para você mesmo inconscientemente. Essa é a realidade. Tem ou não tem pecado que você não quer largar, e isso já é em si um pecado. Ou você fala assim, amanhã eu vou largar. Aí chega amanhã, ixi, caí de novo. Então amanhã eu vou largar. Tem 10 anos que você está dizendo, amanhã eu vou largar. E tem coragem de me dizer que Jesus, sim, eu merecia que Jesus voltasse por minha causa. Não, não é verdade. Vou pegar uma fala do nosso irmão Israel hoje pela manhã. Quantas vezes você não inverteu a lógica do texto que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, e você passou boa parte da semana buscando as suas coisas, esperando que o reino de Deus fosse acrescentado. Todas as energias voltadas para as suas próprias coisas, e o reino de Deus só existindo na sua vida. A realidade, todo mundo aqui sabe, você não dá o melhor de você para Deus. Não é verdade. Você sabe que muitas vezes você podia dar um passinho a mais e não faz. Essa é a realidade. Ah, é uma vergonha, mas é a verdade. É a verdade. Você se esforça, muitas vezes você passa uma temporada dando o melhor para Deus, mas é uma temporada, depois você começa a cansar. A realidade, e isso aqui talvez seja uma das coisas mais duras, é que tem vezes que você é mau e maldoso. Essa é a realidade. Tem hora que você fala para ferir. E tem hora que você faz para prejudicar. De vingança. Ah, eu não. Mentira, claro que faz. Claro que de vez em quando você deixa escapar uma fala só para o outro se sentir assim. Para você se sentir melhor por ter ferido o outro. Claro que faz isso. Em algum momento da vida já fez ou fará. Você olhar e dizer que existe um povo que merece a volta de Jesus, parece até um stand-up.
Parece até uma piada, né? Eu falei aqui da perspectiva do crente, mas eu vou dizer uma coisa. Isso vale para quem não é crente também, viu? O não crente ele tem uma mania. Quem conversa muito com quem não é crente, já vai perceber isso. O não crente tem a mania de achar que ele é superior ao crente, moralmente melhor. Isso acontece o tempo todo. Porque vocês crentes são hipócritas. Você é o quê, meu querido? Alguma das coisas que eu falei não se aplica a quem não é crente? O não crente, porém religioso, ou seja, quem segue uma religião que não é religião cristã, você já reparou? Eu acredito que o cristianismo é a única religião verdadeira no mundo, que Cristo é o único Deus existente na face da terra. E um dos grandes motivos é que todas as outras religiões são puro suco de egoísmo, dos deuses e das pessoas. Uma mera troca de favores. Olha aqui, vou botar uma cachaça para você e um frango assado e você vai me dar um emprego melhor. Troca de favores. É egoísta quem deu e é egoísta o Deus que está pedindo frango assado. Todas as religiões, se você vai para outras religiões orientais, todas são egoístas. Os deuses querem coisas dos homens e os homens querendo coisas dos deuses. Aí vem me dizer que uma pessoa é moralmente superior ao cristão, sendo que na verdade só está pensando em si? Desculpa, não é verdade. Eu já falei tudo que o cristão é. Ninguém precisa achar que eu estou falando que o cristão também é uma pessoa melhor. Eu já falei que não é. Eu só estou falando que pior também não é. E o não crente e não religioso, o ateu ou o agnóstico, ele também não percebe que ele não consegue dizer o que é certo e errado e botar limite em nada. Vai o homem dizer o que é certo e errado, você vê o que acontece. Hitler foi uma das pessoas que quis dizer ele mesmo o que era certo e errado. Stalin foi outra. Isso é o que acontece quando o homem exclui Deus e diz, não, eu vou dizer o que é certo e o que é errado. Surge Hitler, surge Stalin, surge esse tipo de gente assim. Quem é que merece um Deus na terra? Ninguém. Religião nenhuma, nem os cristãos, muito menos quem não crê em nada. Faltou essa parte no show do Rodrigo Marques, né? Ele podia ter falado dos outros também, mas eu entendo, é uma comédia, ele estava falando só de nós. O olhar no espelho é uma das coisas mais dolorosas que existe para o crente. Mas a Bíblia tem resposta para isso. Lá em Romanos 3, 23, Paulo diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado é universal. O estrago do pecado é universal. Pegou todo mundo. Não existe ninguém que não tenha pecado, não existe ninguém que consiga não pecar. Nem crente, nem descrente, nem religioso, nem não religioso. Essa é a resposta do ser humano para esse olhar no espelho tão lamentável que é a nossa situação. É que o pecado pegou todo mundo, meu amigo. Colocou todo mundo no bolso e agora a gente tem que conviver com ele. E a única diferença dos crentes é que a gente reconhece isso e a gente sabe que é pó. Ou deveria saber. A diferença do cristão para quem não é cristão é que a gente tem o espelho e a gente fala o seguinte, Rodrigo, eu concordo com você, eu não merecia que ele voltasse. Essa é a verdade. Mas, de novo, volta para o texto que nós lemos, Atos capítulo 1. Os anjos aparecendo para os galileus e dizendo, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é aquele que vocês vão ver voltar mais uma vez. E aí a gente percebe uma coisa. Apesar de nós, apesar de toda essa cena lamentável, ele ainda diz que volta. Ele ainda diz que vai voltar. A certeza que a gente tem de que ele vai voltar não é porque a gente merece que ele volta, mas é porque ele demonstrou que ele fez tudo o que fez exclusivamente pelo seu amor. Um amor que não está atrelado em nada que exista em nós. Nada.
Essa é a certeza. É que Jesus, hora nenhuma, disse, eu te amei. Por quê? Porque você andou reto e justo. Não disse isso. Ele só disse, eu te amei. E parou por aí. Sem justificativa e sem mais nada. A gente é falho e pecador? É. A gente cai e a gente se esquece de Deus? Sim. Às vezes a gente é mau? Sim. E é esse povo que Jesus disse, pois eu amei esse povo e eu quero viver com esse povo para sempre. Para sempre? Para sempre. Esse é o povo que Jesus disse, eu quero viver para sempre. Ah, mas esse povo não merece, ele não pediu opinião de ninguém. Curiosamente, ele não pediu opinião nem minha nem sua. Ele só disse, mas eu quero. Por quê? Pouco importa por quê. Ele só disse, eu quero viver para sempre com vocês. Por quê? Porque eu os amei. Jeremias, capítulo 31, versículo 3 diz assim, porque com eterno amor te amei, desde sempre e para sempre. Por quê? Não, ele não escreveu, ele só escreveu, porque com eterno amor te amei e com um amor leal te atraí. Porque ele não disse o porquê. Esse é o ponto, ele não falou. E pouco importa. Esse é o povo que ele disse, eu atraí vocês, porque eu quis. Projeta para mim 1 João capítulo 4, no verso 10. Primeira carta de João 4, 10, em que o apóstolo diz, nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, não que partiu de nós. Não que a gente olhou no espelho e disse o seguinte, realmente a gente é muito bom, olha só, a gente amou Deus. Não foi por isso. Mas que Ele nos amou primeiro. E enviou seu Filho com propiciação dos nossos pecados. O amor partiu de Deus. O desejo de estar com esse povo partiu de Deus. A promessa de voltar e habitar para sempre partiu de Jesus. Não foi nem eu que pedi para ele voltar. Foi ele que falou que vinha. Eu nem falei o seguinte, nem ninguém falou o seguinte. Será que dava para você vir de novo e ficar para sempre? Ninguém nem falou isso. Ele falou antecipadamente. Eu vou e eu volto. Eu quero viver para sempre com esse povo. Por quê? Porque eu amei. E essa é a única resposta que eu posso dar para o Rodrigo Marques, o comediante. Falar para ele assim, ó, Rodrigo, você tem toda a razão. É uma piada, eu entendo, é uma piada, Rodrigo. Mas Jesus decidiu amar essa piada. Jesus decidiu amar esse espelho distorcido. E ele nunca contou o porquê, infelizmente. Ou felizmente também, sei lá, né? Se ele não contou é porque ele não quis, né? Pode parecer uma piada, mas é a piada que Deus resolveu amar. Não é à toa que o próprio Paulo disse que Deus escolheu as coisas mais loucas para confundir as sábias, né? Isso aqui é a maior doideira que existe no mundo, é a maior loucura que existe no mundo. Esse povo aqui, com um Deus dizendo, eu vou voltar e eu vou ficar para sempre com vocês. Loucura. Para os homens, piada. Para nós, a única esperança que a gente tem. A única. Que outra esperança resta? A única. Pode fazer piada, Rodrigo. A gente continua aguardando que um dia esse Jesus vai voltar. E eu tenho espelho em casa, eu sei que o que você falou é verdade. Mas ele continuou dizendo, eu vou voltar. Perceba que o texto que a gente leu, ele não dá nenhuma dúvida sobre o que vai acontecer. Os anjos dizem, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Ele não deixou uma vírgula aqui, não deixou algo, será que vai ou será que não vai. Eles só afirmaram aquilo que Jesus já afirmou. Esse Jesus, que vocês viram subir, ele vai descer. E se um dia você começar a duvidar de que Jesus um dia vai voltar, pode saber que você tem muitos motivos para ter esperança de que sim, ele vai voltar e de que a palavra que ele disse é fiel e verdadeira. Primeiro motivo, eu já acabei de falar, é porque eu acho que não existe mais prova de amor para dar. O motivo de você não duvidar é porque Deus já mostrou que Ele está disposto a te amar do jeito que você é, com esses pecados,
e com essa distorção. Ele já disse que ele decidiu viver com esse povo para sempre. Com esses pecados, do jeito que é. Ele falou, é esse povo que eu vou viver para sempre. Esse desejo está atrelado a esse amor. Como que alguém tem coragem de olhar para Jesus e duvidar desse amor? O que Jesus ganha com a cruz? Só tem uma coisa que ele ganha com a cruz. A gente. Que convenhamos, não é muita coisa, né? A gente aqui, é a única coisa que ele ganhou. Mais nada. Ele só fez isso para poder ganhar as nossas vidas. Ele não teve nenhum lucro. O lucro dele é a gente. Que ele nem precisava, inclusive. Precisava? Não precisava. Só quis. Existe algum amor maior do que esse? Não existe. Mas se você duvidar, será que esse Jesus volta? Primeira coisa que você pensa. Deus me ama. E o seu amor é incondicional. E um dia ele falou para mim o seguinte, pode vir do jeito que você está, porque é desse jeito que eu vou te receber. E eu quero viver com você o resto da eternidade. Esse Jesus disse isso para você. Se um dia você baquear e pensar, ele volta ou ele não volta, lembra que ele viveu, morreu, ressuscitou, exclusivamente pelo amor que ele tem por mim e por você. Mas não é só isso. O segundo motivo pelo qual você pode acreditar que ele volta, é porque ele nunca deu uma palavra que voltou vazia e nenhuma promessa que deixou de cumprir. Jesus já provou que as suas promessas, elas são fiéis e verdadeiras. Logo que o pecado entrou no mundo, colocou tudo em caos, Deus não disse que ia resolver o problema? Pois ele mandou Jesus para resolver o problema. Jesus não disse que ia morrer? Morreu. Não disse que ia ressuscitar? Ressuscitou. Tudo o que ele falou aconteceu. Os profetas, o que os profetas falaram, eles disseram, olha, vai nascer da virgem, vai nascer em Belém. Está tudo lá, aconteceu tudo. Não tem uma promessa que furou, nenhuma. Agora só falta essa. Eu duvido muito que nessa ele vai falhar. Duvido que ele vai furar essa. Não tem jeito. As promessas de Jesus são fiéis, são verdadeiras. Eu ainda tenho mais uma coisa para dizer para o Rodrigo Marques, que é uma das esperanças mais profundas que a gente tem. Jesus, ele nos ama do jeito que a gente é, ele nos chama como a gente é, nos permite viver aqui com ele, com os nossos pecados sendo transformados dia após dia. Mas ele prometeu que um dia vai ser tudo diferente. Essa é a maior esperança. O que hoje é a piada do Rodrigo, um dia não vai ter mais essa piada. Porque um dia esse espelho não vai ser distorcido mais. Aquilo que um dia o povo olha e fala assim, esses são os crentes, pois um dia vai olhar e falar assim, esses são os crentes. Porque a promessa de Jesus é que um dia vai ser tudo diferente do que é hoje. E essa é a nossa maior expectativa. Possivelmente, aqueles que não são crentes, eles não sabem disso. E por isso eles fazem essas piadas, né? Mas eles não sabem que a gente tem um espelho em casa, que a gente sabe dos pecados e que isso dói. O que o Rodrigo Marques não sabe é que, embora a piada seja engraçada, ela dói porque é verdade. E o crente de verdade, ele olha para esse pecado e ele fica com vergonha. É uma vergonha olhar para o Rodrigo Marques e falar o seguinte, você tem razão. É vergonha, porque é aquilo mesmo. Dói porque eu amo muito o meu Deus. Todos nós, crentes, amamos o nosso Deus. A última coisa que a gente queria de verdade é que o pecado dominasse dessa forma. A última coisa que a gente queria de verdade é que a gente desobedecesse a Deus. A última coisa que a gente queria era entristecer o Espírito. Dói profundamente entristecer o nosso Senhor. Imagina quando a gente lembra que Jesus morreu na cruz por esse pecado. Você olha para a cruz, vê ele pregado na cruz. Você fala assim, meu Deus, é minha culpa e eu não tenho como fugir disso. Continua sendo minha culpa. E vai ser minha culpa até o dia que o pecado sair de mim.
É óbvio que dói profundamente nos crentes o pecado. Essa é uma avaliação que você tem que fazer. Dói ou não dói? Se você fala, não dói, você não é crente. Começa de novo. Porque no crente de verdade dói, envergonha. É uma tristeza. Eu não queria pecar. Eu não queria falar as coisas que eu falo. Eu não queria fazer o mal que eu faço. Mas eu não consigo. Você não consegue. E essa é a promessa de Jesus. Calma que um dia acaba. Um dia vai ter a liberdade plena desse pecado. E acaba. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, diz assim. 1 Coríntios 15, 42 a 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. Semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Eu sei que um punhado de crente que você conhece, que eu conheço, isso aqui é só uma discussão teológica, se a gente vai ser gordo ou magro, velho ou novo, no corpo glorificado. Mas a verdade não é essa. A verdade do corpo glorificado não é como vai ser, simplesmente do aspecto físico. Para os crentes sinceros, esse texto é o cessar da maior dor do mundo. A dor de eu pecar e não conseguir não pecar. Porque semeia corpo de fraquezas, diz Paulo. Ele não está falando de fraqueza física, de você não conseguir levantar a coisa, empurrar a coisa. Não. É a fraqueza da carne. Porque ressuscita um corpo de glória sem a fraqueza da carne. Essa sim é a maior esperança, olha só. A inclinação do mal, do pecado, vai ser desfeita assim, ó, num sopro, de uma vez por todas. Não entra pecado quando Jesus de fato vier morar com a gente para sempre. Ninguém vai se envergonhar de nada. Ninguém vai se entristecer com nada. Jesus não vai só voltar para habitar com a gente. Ele vai voltar e vai transformar de uma vez por todas esse povo que ele decidiu amar. Essa é a maior esperança. Por causa do seu amor, ele vai transformar esses mortais vacilantes em pessoas em que, com o corpo glorificado, não habita mais o pecado. Vai remover essa erva daninha do coração chamado pecado. Se você sente esse peso do pecado em você, essa vergonha, se você olha e sabe que o que o Rodrigo Marques falou é verdade, você tem muitas razões para ansiar a volta de Jesus. Porque a verdade ela é extremamente dolorosa. E é a verdade. O comediante não mentiu. Mas um dia a piada acaba. E eu queria muito que o Rodrigo Marques, quem sabe, conhecesse Jesus. Viu, Rodrigo? Depois faz um corte só com o nome dele aqui, ó. Eu queria muito que você conhecesse Jesus e não fizesse mais parte da piada. Eu sei que às vezes a fé vacila. Eu sei que às vezes a gente perde de vista as promessas mais gloriosas de Jesus. Mas lembra o tanto que Ele te amou. É o que você precisa para não perder de vista essas promessas. Lembra de cada fidelidade nas suas palavras, que nenhuma voltou vazia. É o que você precisa para não perder de vista essas promessas. Porque no final, é a única esperança que a gente tem. De que Jesus vai voltar e vai pôr fim. E ninguém nunca mais vai fazer piada. Porque o pecado simplesmente não vai existir para ser uma piada.
Essa é a promessa de Jesus. Vamos cantar mais um louvor?